Eu já vou anunciar o nosso último painel da noite de hoje, ok? Nesse último painel nós vamos falar, na verdade, trata-se de uma oficina de visagismo, que é o conjunto de técnicas usadas para valorizar a beleza de um rosto. Mas para explicar melhor sobre esse assunto, eu convido aqui ao palco os dois profissionais, a Tânia Brits Trindade e o Robson Trindade. Por gentileza, venham até cá. Olá, quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando no Expo Fórum da Longevidade, agradecer vocês que estão aqui presencialmente e você que está aí na sua casa, no seu escritório, tendo a oportunidade de estar compartilhando esse momento para falar de visagismo. Meu nome é Tânia Trindade, eu tenho 63 anos, 8 netos e 3 filhos. E somos empreendedores na área da beleza, na estética da aparência e da imagem pessoal. Meu nome é Robson Trindade, é um prazer estar com vocês aqui. 64 anos. Eu compartilho dos filhos e dos netos que a Tânia tem. E é um prazer não só estar com vocês aqui presencialmente, mas principalmente estar online, sem limites, sem fronteiras, né? É muito importante a gente ter esse olhar. E quando a gente fala para todas as partes, a gente quer que as pessoas entendam um pouquinho o contexto do visagismo, mas essencialmente o porquê que nós estamos dentro do cenário do visagismo, uma vez que eu estou no mercado de beleza há 45 anos. Né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso para vocês, para contar não só a transição de carreira, que é muito importante na nossa cidade, mas também entender que muitas vezes você não muda a carreira, mas você tangencia aquela que você já atuava e que você pode fazer com que toda a experiência que você adquiriu no decorrer da sua atividade principal, que isso possa se tornar elementos fundamentais e educacionais para novas pessoas que vão chegando no mercado e que possam entender todos os cenários, né? E quando eu falo todos os cenários, estou falando em subnichar cada espaço e cada oportunidade, desde criança, adulto, né? As pessoas em fase da envelhecência e também os longevos. Para contar um pouco, né, sobre toda essa trajetória, é lógico que nós temos que contar uma história, a nossa real história. Então, nós somos filhos de mães cabeleireiras, né? Então, nós nascemos naquele berço do aprendizado por inspiração, né, vamos dizer assim, né, sem muita base educacional, porque antes, normalmente, o segmento da beleza, da imagem, era passado de pai para filho, de mãe para sobrinho, e acomodando a relação da família sem muita estrutura educacional. E nós entramos nesse segmento com ali 18 anos, né? E nos casamos muito jovens, também com 18 anos. Fui mãe aos 22, 24 e 26 anos, né? E nós trabalhamos nesse segmento durante toda a nossa vida e somos muito gratos por isso. E esse segmento nos trouxe muitas oportunidades, inclusive a oportunidade de estudar, que é hoje o mercado onde nós mais atuamos, a área da educação. E como é que o visagismo veio parar dentro da nossa vida? O visagismo chegou na nossa vida também porque ele é muito conhecido como a harmonização do cabelo, do penteado, da maquiagem, ou para o cinema, para o teatro, para a TV. Então, quando o visagismo chegou no nosso coração, vou falar assim porque ele tomou conta da nossa vida, né? Nós começamos a trilhar esse caminho, mas porque nós éramos um dos poucos profissionais da área da beleza que tinha uma formação. E essa formação só chegou para nós após os 30 anos, quando os nossos filhos já estavam um pouco crescidos, né? E nós tivemos a oportunidade de estudar. E por que é importante falar sobre isso? Porque a questão da imagem, a questão como a gente estrutura a nossa vida,
também faz parte disso, porque quando a gente está criando os nossos filhos ou está construindo uma carreira, nós temos um foco. E muitas vezes o nosso espelho exterior, ele fica um pouco esquecido, e isso trabalha no nosso espelho interior. Como é que emocionalmente a gente fica trabalhando a nossa imagem pessoal, né? Sendo que a gente não acha que não tem tempo. Não tenho tempo para isso. Então, isso muitas vezes, numa fase da vida, ele acaba sendo colocado um pouco de lado. E o visagismo chegou na nossa vida para uma mudança, mas uma mudança muito positiva. Porque nós passamos a entender que o que é o visagismo. Então, vou deixar o Robson contar um pouco dessa trajetória nossa e nós vamos começar a falar do que é visagismo e o que é que isso trouxe no diferencial para nós podermos empreender depois de mais de 20 anos dentro do segmento da beleza, né? Mais de 20? Mais de 20? Não, muito mais, né? 46 anos. 46 anos na área da beleza, mas é que assim, É mais de 20. quando a gente fala de visagismo, nós estamos falando de beleza, da estética. Mas não é só beleza exterior, é também de uma beleza interior. Né? Então, eu vou deixar você contar um pouco para depois a gente poder trabalhar essa questão do que é visagismo realmente. Né? O que entrou no dicionário em 2015, falando sobre a harmonização do cabelo, da maquiagem, do penteado, hoje nós sabemos que é muito além disso. Vai além da casca. Né? Vai, sim, na relação da nossa estrutura emocional, psicológica, a maneira de se sentir feliz com a imagem e com aquilo que a gente gosta, as nossas escolhas. E o quanto é importante nós fazermos as nossas escolhas. Dando esse passo para trás, como a Tânia disse, atuando dentro do mercado de beleza, nós nos encantamos com o visagismo e comentávamos com as pessoas a respeito do visagismo. E a cliente perguntava assim, tá, mas quem disse isso? Mas quem falou isso? Quem foi que disse que esse procedimento é assim ou assado? Então, o que faltava era uma fundamentação daquilo que a gente falava. Então, a pessoa faz a pergunta, você conta uma história, a pessoa pergunta, mas quem te disse? Aí você fica congelado, né? Porque você escutou e só estava repetindo o que você escutou. E então, é mais ou menos como o trabalho quando começa a seguir de pai para filho. O aprendizado é a base de observação e repetição do processo. Eu olho como você faz, depois treino e faço exatamente igual. Por que você faz assim? Não se sabe. Mas por que você faz assim? Falaram que era para fazer assim. Então a gente tem uma relação de repetição. E quando o visagismo entrou na nossa vida, que nos contagiou, e nós entendemos que tínhamos ali na mão, naquela ocasião, uma ferramenta poderosa. Hoje eu falo que soluções tecnológicas, né? Mas naquele momento a ferramenta também me chegou como uma informação, eu absorvi e eu repetia. Mas quando eu encontrava alguém que tinha uma visão mais ampla, a pessoa me perguntava, tá, mas realmente congelado. E então eu falei, bom, eu preciso estudar mais sobre isso, porque eu não posso ficar aqui só repetindo aquilo que eu aprendi. Então isso fez com que a gente avançasse no estudo, pesquisasse e fôssemos avançando ainda mais. Surge em 2007, ou seja, 13 anos depois que nós já tínhamos aprendido o visagismo na sua base original, uma oportunidade para as universidades colocarem o tema de visagismo dentro do curso universitário, graduação. Graduação tecnológica, mas graduação. E aí as universidades começam a procurar profissionais que dominam o conteúdo, mas que, sobretudo, têm formação para ser professor. Né? E aí nós tínhamos graduação e pós-graduação, estávamos habilitados para dar aula na universidade e nós percebemos que seria uma grande oportunidade de pesquisar ainda mais o que a gente já tinha pesquisado nos últimos 13 anos. 1994, e aí a gente fez com que esse caminho de 94 para 2007 pudesse ser impulsionado a partir do momento que a gente ensina para os alunos o que nós sabemos e que motivamos eles a pesquisar ainda mais
Nós vamos chegar com um conteúdo e vamos sair com outro muito maior do que quando a gente chegou. Então, era um mecanismo bastante importante. A gente evoluiu com esse conceito dentro das universidades. Depois de alguns anos, lógico que os alunos, quando começam a estudar, alguns já rapidamente se manifestam o interesse de virar docente. E a gente sempre colaborou e incentivou a docência dentro do mercado de beleza. Então, a gente começou a sentir que precisava criar um curso de pós-graduação para habilitar esses graduados numa pós-graduação para que eles pudessem, então, se tornar professores também. Aí, criamos o pós-graduação e depois entendemos que o mercado de beleza é muito frágil em gestão de negócios. O profissional de beleza ganha muito dinheiro, muito dinheiro. Pensa em dinheiro, é muito dinheiro. E aí, fazendo aqui um pequeno parênteses, é para dizer que quando a pessoa entra na graduação, né, sai do ensino médio e aí vai para a graduação, e ele faz ali o cursinho, entra na faculdade, e a ideia que é vendida para ele através das mídias e da família e tudo mais é que você vai fazer uma faculdade, vai conseguir o estágio e vai começar a trabalhar e vai evoluir dentro daquela empresa, daquele negócio, e rapidamente você vai começar ganhando dinheiro lá pelos seus 35, 40 anos, você começa a ficar estabilizado financeiramente, ou pelo menos já consegue se manter sozinho, mais ou menos por aí. E aí você imagina um profissional de beleza que nunca cursou uma universidade, que nunca fez esse caminho que é vendido para ele, e de repente ele se vê com o bolso cheio de dinheiro. Ou esse cara fala, pô, eu queimei as etapas, mas adquiri mais rápido o dinheiro que era prometido se eu tivesse estudado. Percebe o conflito? Quer dizer, o cara não estudou e está ganhando muito dinheiro, muito mais do que os amigos dele que estão estudando. E aí ele fala, bom, atingi o que eu queria. E quando eu falo do MBA, ou seja, o projeto de gestão, é porque não basta você ganhar muito dinheiro, você precisa saber como usar o dinheiro, né? Como empreender com o dinheiro, como economizar o dinheiro, como preparar o seu futuro com esse dinheiro que você está ganhando. Então, só para simplificar e passar a bola para a Tânia, a minha geração de profissionais de beleza, e todos nós ganhamos muito dinheiro. Muito dinheiro. Pense em dinheiro, nós ganhamos muito dinheiro. E aí eu olho para os lados, para frente, para trás, e percebo que as pessoas perderam o que elas ganharam. Porque elas tinham uma questão educacional, que a formação de base não era o suficiente. Então a fragilidade na formação fez com que ele tivesse problema a partir daí. Ou seja, muitos criaram uma série de estruturas com o dinheiro que adquiriram, mas que não tinham condições de manter esse negócio no futuro. E a maioria esmagadora perde tudo. Acaba na fase dos 55 para 60, completamente à bancarrota. Né? Eu costumo brincar que é sem ele e sem beira. Quer dizer, ele não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, está perdido, e aí acha que as pessoas foram ingratas com ele. É a falta de conhecimento. A moral da história é essa. E aí, só para fechar esse ciclo, nós éramos professores universitários nas instituições e resolvemos criar um MBA para a instituição, mas a instituição falou, não, só pós-graduação está ótimo. E a gente identificava o problema de gestão. Então, nós criamos um produto do MBA, conseguimos certificar junto a uma universidade, esse curso já existe há 7 anos, ele é um sucesso, tem turmas todos os semestres, e a gente continua avançando bem bacana, e esses profissionais se tornaram empreendedores dentro do mercado de beleza, o que para nós subiu um pouquinho a régua desse cenário. E o que é interessante a gente falar é que, saindo desse aspecto material, né, da evolução, que faz parte, né, da nossa evolução, a profissão, o trabalho, era perceber o aspecto humano do profissional, né? E eu aprendi nos últimos anos, dando aula aí para dentistas no segmento de harmonização, dando aula de visagismo, que isso acontece basicamente em todas as profissões, que é, nós percebíamos que os profissionais não olhavam para a pessoa, mas olhavam para a barba, olhavam para o cabelo, olhavam para a sobrancelha, de forma segmentada, mas não para a pessoa. Então, o que é visagismo? Visagismo vem da palavra visage, francês, deriva do francês,
que significa rosto, semblante, fisionomia. E ismo, ciência, a ciência do rosto. Por que o rosto? Porque o rosto é a sede de identidade de um indivíduo. Não é à toa que o Criador fez o rosto projetado à frente do corpo, mas ninguém tem só um rosto. Então, o visagismo estuda as estruturas faciais. Dentro dessas estruturas faciais, estuda as linhas, a forma, o formato do rosto, o formato da moldura da obra de arte, que é o rosto, que é o cabelo, a barba. Todos esses aspectos, eles fazem parte do estudo do visagismo. As cores que te favorecem, a maquiagem que pode projetar sua imagem melhor, um óculos. Mas uma pessoa, ela tem um corpo, ela tem uma identidade, ela tem um DNA e ela é única. E esse aspecto que nós estudamos no visagismo, ele está relacionado também com o comportamento, com o gestual. Então, ele estuda a casca, mas essa casca tem um nome e um sobrenome. Então, o que nós aprendemos durante essa trajetória sobre estudar a estética da aparência, entender a imagem e de que forma eu gosto de me comunicar, me colocar no meio, nos ambientes, e você entender a mensagem que eu quero passar, é a tradução também do entendimento que a pessoa é única. Então, nós estudamos pessoas. E estudamos os aspectos humanos que envolvem essa pessoa. Os aspectos sociais, como é que a sociedade se comporta em relação à sua imagem. Mas em relação individual, como é que eu me comporto com a minha imagem? Ou como é que eu preciso entender os aspectos psicológicos, entender de que forma emocionalmente a pessoa também trabalha com a sua imagem. Nem todos os dias o sol brilha dentro de nós. Então, tem dias que nós estamos mais introvertidos, mais alegres, e isso varia de acordo com cada um de nós. E de que forma o ambiente influencia na forma que eu me sinto e na forma que eu coloco a minha imagem. Então, o visagismo estuda os aspectos humanos, a biologia para entender a vida, a psicologia para entender de que forma os aspectos psicológicos influenciam até no meu gestual, na forma que eu me comporto, que eu mexo as minhas mãos. E nós entendemos que as pessoas têm uma estação. Assim como os orientais estudam, nós também estudamos como é a estação. O que é essa estação? É a energia. De que forma eu falo alto, ocupo os espaços, ou eu falo muito baixinho, eu ando mais devagar. Então, todos esses aspectos que são marcantes na imagem individual é o que nós estudamos no visagismo. Considerando os cenários, a imagem pessoal, a imagem profissional, a imagem social e a imagem midiática, né? A imagem que você comunica, como a Tânia relata de forma brilhante, que é a máscara, aquilo que você está usando, que você escolheu para você, e aquilo que você realmente é. Muitas vezes a pessoa pode ter a imagem de quem ela é mesmo e comunicar exatamente quem ela é, mas ela também pode compor, tal qual a gente falou do cinema, do teatro e da TV. É possível você construir um personagem. E na vida real é igual. Você pode parecer quem você quiser. O que importa é se você vai conseguir carregar esse personagem por muito tempo. Né? Nossa, achei que ele era tão chato, ele é tão bonzinho. Achei que ele era tão bonzinho, nossa, ele é antipático, né? Coisa desse tipo. Então, o visagismo atua dentro desse cenário e com essas vertentes para mostrar que é possível flexionar o máximo. E eu estava conversando ontem num podcast que a pessoa me perguntou, né? Ah, mas os profissionais que trabalham com harmonização orofacial, médicos, biomédicos, dentistas, eles têm usado muito o visagismo, né? Alguém me perguntou no podcast. Eu falei, não, eles já poderiam usar isso muito antes, porque eles têm literatura muito antes do que o mercado de beleza. Então, isso só estava encostado. Mas inúmeras literaturas, né? Rufenacht é um deles, né? Claude Rufenacht, que é um doutor, um cirurgião dentista, que ele atua mais na área da estética. Então,
dentro das literaturas dele, ele já falava de visagismo, já falava de morfopsicologia, já falava em estudar os terços do rosto, para entender de que forma a pessoa interage com o ambiente. E quando a gente fala disso também, eu lembrei agora, veio aqui na minha cabeça, que quando nós começamos a falar de visagismo, as pessoas acreditavam que a gente estava realmente falando ao corte que fica melhor, a barba que fica melhor, né? Que forma que eu tô passando a minha imagem. Tudo isso faz parte, porque tá na imagem, está na nossa construção, na nossa identidade, né? A forma que eu quero me relacionar. Mas isso também faz com que a gente entenda alguns aspectos. E o que veio assim, criar uma base muito fortalecida para o nosso estudo foi exatamente a tecnologia. Porque a inteligência artificial, hoje você para na porta do seu prédio e coloca seu rosto lá. Né? Então, antes, o que achavam que, há 10 anos atrás, a gente falava, estudar a matemática do rosto, as proporções, e entender que, se eu gravar lá o meu rosto, eu vou abrir no meu celular a minha conta bancária, eu vou entrar no meu prédio, vou acessar. Isso, antigamente, as pessoas falavam, falar de matemática do rosto, as proporções, não, isso daí, acho que isso não se considera uma ciência. E hoje já se sabe que a tecnologia usa dessa ciência para entender que é você, é o seu rosto que está ali, né? E que você vai acessar os ambientes através da sua face. E esse estudo, a gente já está aí nesse caminho desde os anos 90, nós começamos, né? Mas dentro das universidades desde de 2007, e agora isso está totalmente fundamentado. Então, a gente já sabe que estudar o rosto de uma pessoa, estudar o rosto do Robson, estudar o rosto do professor Cláudio, né? Eu não tenho as mesmas respostas. Como eu também não vou ter as mesmas respostas quando eu penso em projetar uma barba. Porque se eu quero falar de barba, eu tenho que entender primeiro o que ele quer comunicar com essa barba. O que ela quer comunicar com aquele brinco que ela está usando. Né? Qual é o estilo, ou qual é a personalidade do estilo de cada um de nós. Então, realmente, o visagismo vem com esse estudo, é uma nova ciência, mas é lógico, apoiada em outras tantas ciências. Né? E a gente entende que a imagem, ela é 55% do nosso relacionamento. Né? Um grande psicólogo, Albert Mehrabian, já falava, 55% da nossa comunicação está na nossa imagem. Só que a nossa imagem, essa imagem que ele cita, dos 55%, ela vem carregada do seu gestual, do seu comportamento silencioso, porque isso é que define você. Né? Eu gesticulo muito com as mãos, até falei hoje para o Robson, nossa, pareço minha mãe. Quando eu vejo os vídeos, eu falo, nossa, eu não paro de mexer as mãos. Mas essa sou eu. Nós somos intensos. E a minha intensidade, ela vem na força da voz e vem principalmente nos meus gestuais. Então, se nós fôssemos fazer um estudo, eu diria assim, na minha energia, os orientais consideram que eu sou verão, porque tudo é para mais. Né? Então, quando é que a gente está em equilíbrio? Quando a gente estuda a natureza, a gente sabe que a primavera, no sentido de estação, ela tem um equilíbrio entre a luz e a sombra. E para nós, na imagem, o equilíbrio do movimento gestual, da imagem pessoal, ele vem no outono. Por quê? Porque é quando o calor e o frio, eles também têm um equilíbrio. A temperatura ambiente também é o equilíbrio. Então, a nossa temperatura interior, a pessoa outonal, ela também tem um maior equilíbrio nos seus gestuais, no seu tom de voz, na maneira dela se expressar. Então, são vários aspectos que nós estudamos a respeito do ser humano, da pessoa. E isso hoje é impactante. Nós percebemos o quanto, nesses últimos anos, né, Robson, a questão do visagismo evoluiu. Quando nós começamos lá, o Robson começou na graduação em 2007, para que nós pudéssemos falar de formato de rosto, ele teve que criar ferramentas lúdicas, para que o profissional, o estudante, né, o aluno, que a gente fala estudante porque a gente considera sempre que nós estudamos juntos, nós estamos aprendendo juntos. Então, a gente não tem muito hábito de falar o aluno, né? Mas o aluno tem muita dificuldade de entender o formato de rosto. Se o meu formato de rosto é quadrado, então eu tenho que usar um corte de cabelo redondo. Antigamente a gente falava isso.
mas graças a Deus a gente estuda e evolui, né? Então a gente sabe que não é só um aspecto de formas e formatos e linhas. Você tem que considerar o pescoço, você tem que considerar o tamanho do lábio, né? Você tem que considerar, se eu vou usar um bigode e o meu lábio é muito fino, eu tenho que ter um espaçamento, porque senão a minha comunicação fica travada pelo bigode. Então, como é que tudo isso vai? Um óculos, se a pessoa é muito mais racional, então colocar uma armação de óculos mais arredondada vai deixar um aspecto mais equilibrado e um pouco mais próximo. Com a imagem eu posso aproximar ou eu posso afastar. E 38% dessa comunicação está no meu tom de voz, porque eu posso falar para vocês assim, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Ou eu posso falar, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Então, o sentimento que eu transmiti, o humor e aquilo que corre nas nossas veias, chegou em vocês de uma outra forma. E 7% apenas estão nas palavras. Então, aquilo que nós estamos falando, o que mais importa aqui é a forma como a nossa imagem está sendo projetada e o tom da nossa voz. Bom, sim. Seguindo para vocês aqui, a gente tem aqui o rosto, né? E no rosto você tem razão, emoção, intuição. Então, o rosto sempre se divide em 3 terços. Ou pode ser chamado de terço superior, terço intermediário e terço inferior. O primeiro terço está caracterizado a parte racional, o segundo a emoção e o terceiro a intuição. Quando a gente faz esse processo aí, é para medir essas 3 partes, para entender qual é a maior e qual é a menor, e qual é a intermediária. E a gente consegue traduzir, por exemplo, nesta imagem que tem aí, a gente sabe que a pessoa é intuitiva e depois racionaliza. Então ela intui e racionaliza. Depois a emoção é o último ponto. Está dizendo que ela não tem emoção? Não, ela tem tudo. Mas o que mais toca ela é a parte intuitiva. Então, para se relacionar com uma pessoa dessa, para interagir em qualquer que seja a relação, lembra que eu falei, né? Pessoal, social, profissional, midiática, é importante que a gente saiba que ela é mais intuitiva. Então, é mais fácil captar o interesse dela se a gente levar para o lado mais intuitivo. Quando a pessoa é muito racional, você precisa racionalizar muito o que você está falando para que aquilo faça sentido para ela. Porque se aquilo não fizer sentido, ela não entende o que você está falando, ela fala que não tem conexão com o tipo de captação da informação que ela tem. Do mesmo jeito, a pessoa que é muito emocional, você precisa romantizar, de certa maneira, o que você está falando, para que ela possa sentir que aquilo tem a ver com a emoção e que aquilo tocou o coração dela, enfim. Coisa mais ou menos desse tipo, né? E ainda falando do podcast, eu estava falando que eu analisei os 4 candidatos a presidente. Analisei os 4. Luiz Inácio Lula da Silva, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet. Né? E aí eu disse que mostrei, né, pelas medidas do rosto, que o Jair Bolsonaro é extremamente emocional. Então, para você tirar ele fora do sério, é só você cutucar a emoção dele, né? Mexe com alguém da família, o filho, tal, só que ele já se desestrutura porque ele é emocional. Ele estoura, ele explode. Né? Então, lógico que se ele fizesse um trabalho de acompanhamento para mostrar para ele que ele é emocional e qualquer pessoa pode tocar ele, só cutucar nesse ponto ele vai se perder, porque a emoção é muito forte nele. Do mesmo jeito que os outros 3 candidatos são extremamente intuitivos. Então, você fala qualquer coisa, eles são muito rápidos, muito ligeiros para tangenciar, seja qual for o assunto. Então, é para mostrar que nós temos 3 candidatos que são intuitivos e um candidato que é emocional. E aí, as pessoas, no podcast que é ao vivo, as pessoas perguntam pela internet, então seria ótimo que fosse um presidente racional? Né? Não tem melhor ou pior. Né? O que tem é que a pessoa precisa se conhecer. E quando você se conhece, você está pronto para dominar os seus impulsos naturais. Ou seja, você nasceu assim, né? Só a Gabriela que é assim, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, assim que eu sou, é assim que eu vou morrer, né? Eu estou para a Gabriela, porque ela não conhece. Quando você conhece, você está pronto para aprender a dominar aquele ímpeto de se deixar levar
ou pela emoção, ou pela razão, ou pela intuição. E saber jogar com isso de forma interessante e que seja conveniente dentro daquilo que você se propõe a fazer. Então, quando a gente olha para o rosto das pessoas, em qualquer situação, a primeira coisa que você vai fazer é tentar identificar o que é predominante e aí, então, começar a discursar a partir daí. Ou seja, dar a entonação que tem conexão com o que a gente está interagindo. A Tânia falou muito sobre o rosto, né? E esses 3 terços é importante. Também tem a questão do formato de rosto e as cores correspondentes aos formatos. Só para ficar claro, né, os formatos de rosto são os 7 formatos primários. E eu faço sempre uma analogia com a cor, né? Nós temos 3 cores primárias, mas no formato de rosto a gente tem 7 primários. Se com 3 cores primárias a gente tem um Pantone absurdamente infinito de cores, você imagina os formatos de rosto. Então não dá para dizer que a forma segue a função. Não é porque a pessoa tem um rosto quadrado que ela é 100% aquilo que o quadrado é. E assim sucessivamente. Mas existem características que contemplam outros detalhes, por exemplo, a divisão dos terços, somado ao formato de rosto, a cor predominante, isso tudo vai construindo uma narrativa para a gente entender quem é essa pessoa e como ela funciona e o que a gente pode fazer para construir uma imagem plena ou construir uma caracterização de acordo com o desejo, solicitação do personagem, assim por diante, né? Então, o visagismo ele é fantástico, dinâmico e, como tudo, né? A Tânia falou que a gente chama as pessoas de estudantes, né? Porque estudamos todos juntos. Lógico que o conhecimento está sempre aberto, né? Ele não tem fim. E a gente fala que o conhecimento está em movimento, né? Então, todo dia a gente aprende coisa nova, todo dia às vezes eu estou falando numa plateia de pessoas que já me conhecem há muitos anos, e alguém fala, professor, o senhor falou que aos 3, 4 anos atrás, estávamos no curso, o senhor falou isso, agora está dizendo o contrário, né? Eu falei, porque naquela época eu acreditava naquilo. Agora as coisas estão em movimento, elas mudam, e eu já mudei também. Aquilo que eu acreditava já não é mais 100% fruto do que eu entendo hoje. Então é para dizer que sempre isso está em movimento e em mudança plena. E o que é também interessante a gente perceber é que quando nós começamos a fazer essa história de fazer o estudo da consultoria facial, a evolução e o aprendizado ele é libertador, né? Porque o estudo evoluiu a ponto de nós entendermos que todas as partes do rosto, elas também estão ligadas intimamente com o nosso cérebro e com o nosso corpo, né? A parte mais racional, ela está ligada à cabeça e está ligada ao cérebro, ao neocórtex, que é a maior parte do nosso cérebro, a parte frontal. A parte do terço médio está ligado ao cérebro límbico, que está ligado aonde a gente tem o coração. A gente pensa que o amor está aqui, né? Mas o amor está aqui, né? Na verdade, ele é cerebral. É a parte do cérebro límbico, que é o cérebro do sentimento. E a parte intuitiva, que são as pessoas que geram ideias, né? Pessoas de ação, estão ligadas à nossa genitália e às nossas pernas. Por quê? É a pessoa que faz. Cria, gerou a ideia, ela faz. Então, essas características são a forma como a gente transita, né, pelo meio. Como é que eu me comunico, como é que eu me relaciono com o meio. Mas isso não está distinto do nosso cérebro e do nosso corpo, porque nós somos uma unidade, uma só coisa. Nós não estamos dentro de uma caixa. Quando o Robson falou também da questão do formato de rosto, né, Ron? Nós, antigamente, a gente falava assim, a pessoa que tem o formato de rosto é isso. Tem umas características. Tem as características. A pessoa que tem o rosto mais redondo. Então, o que é que ela transmite? Mas antes nós achávamos que isso era intimamente ligado às suas características. Não, é a característica do que você demonstra. Linhas mais retas, pessoas mais rígidas, mais sérias, formas mais arredondadas. Isso é usado até no marketing, né, em outros aspectos que a gente pode falar, mas é também ligado ao aspecto da imagem, que está ligado ao óculos, que está ligado ao cabelo, que está ligado a um delineador, que está ligado a um batom. Então, todos esses aspectos é que eles vão montando esse quebra-cabeça de quem é a nossa imagem. E aí, nós tivemos uma fase aí da nossa vida e que o visagismo trouxe para nós essa oportunidade, que foi
Nós tivemos durante... Agora você vai falar. Durante quantos anos nós tivemos um espaço de beleza? Pergunta difícil sempre, né? É, Tem que fazer conta. tem que A fazer gente conta. teve espaço de beleza há mais de 40 anos. Nos últimos 6 anos, nós migramos para um estúdio de visagismo com atendimento de beleza. E depois nós eliminamos o espaço físico e migramos só para o online. E isso veio muito em função de que, como a gente falou, o visagismo é muito utilizado para as pessoas, para a harmonização da imagem, para o teatro, cinema e TV, mas a gente é surpreendido no final do ano de 2019 por uma contratação da CNN Brasil. A CNN estava chegando no Brasil e queria trabalhar na imagem de todos os jornalistas, né? Eles começaram a nossa contratação para cuidar dos âncoras, Mandasa Perrone, Evaristo Costa, Ronaldo Gotino, William Vac, enfim. Né? Nós começaram a contratação por 23 jornalistas âncoras e a gente acabou com mais de 100 jornalistas que a gente trabalhou com visagismo, para todos eles criando projetos, dossiê de imagem, desde o perfume, das cores, das texturas, das formas, tudo que você puder imaginar. E a Tânia falou bem a respeito dos dentistas, para dizer que até por conta dos dentes. Então, o tamanho do dente, a altura, a cor, o abaloamento, o ponto de brilho. A gente trabalha com todos os detalhes que você pode imaginar na imagem. Então, a gente foi trabalhar para a CNN e depois não fazia sentido trabalhar pela CNN e ganhar o que a gente ganhava na CNN. O maior contrato que a gente fechou na nossa vida. Nós já trabalhamos para Luxottica, a maior indústria de óculos do mundo. Já trabalhamos para N empresas, emissoras de televisão, mas o contrato da CNN realmente foi um contrato muito importante. E a gente achou que, como é que você vai ganhar e gastar com o espaço físico? Então a gente resolveu fechar o espaço físico e a gente tomou a decisão em dezembro de 2019 e só conseguimos fechar em 15 de março. Não, 19, tenho certeza. E aí a pandemia começou em março de 2020, né? Nós fechamos no dia 15, dia 19 fecharam tudo. Olha que coisa bacana. Bacana que eu digo no sentido que nós tínhamos prevenido, não que a gente sabia, né? Mas a gente tinha tomado a decisão, para quem tem 40 e poucos anos com espaço físico, né? Romper isso, eu confesso que para o Robson, como eu sou, é difícil para mim. Mas ela e as outras pessoas envolvidas no processo fizeram um trabalho de convencimento e eu topei e tal. Mas é para dizer o seguinte, que quando a gente fala das pessoas e da característica, a gente quer deixar com vocês uma informação, né? Os formatos de rosto são 7, como eu falei, e a gente tem aqui... Nós temos aqui o redondo e o quadrado. Nós temos aqui o retângulo alto, e o retângulo baixo. Nós temos aqui a família dos triângulos. Então, são 3 famílias. E aí, na família do quadrado e do redondo, são chamados a família dos contínuos. Porque um redondo, não importa o tamanho, né? Você pensa, tal coisa é redonda. Ela pode ser pequena, ela é redonda. Ela pode ser tamanho do mundo, né? É redondo. O planeta Terra, né? É redondo. Então, o redondo é redondo, ele é contínuo. O quadrado é da mesma forma. Se ele for pequeno, um grande quadrado, ele é sempre um quadrado. Ou seja, sempre os 4 lados são iguais. Então, ele é da família A, chamada família dos contínuos. Quando a gente fala do retângulo, né? A gente fala da família dos retângulos, eles são o retângulo alto e o retângulo baixo. Tá? O retângulo alto ele é mais espacial, o retângulo baixo ele é mais contido, mais gestual e está muito, muito preso às suas origens, às suas raízes. Nós falamos que é muito característico das pessoas da região do Belém do Pará. Eles nascem lá e ficam lá, eles não saem de lá. Tem mangueira em tudo quanto é lugar no Pará, as mangas são enormes, elas caem em cima dos carros que o cara acabou de comprar 0 quilômetro, e ele nem se importa, porque ele dá mais atenção para a manga do que para o carro dele. Mas é característica deles. Eles têm, inclusive, o Círio de Nazaré, que é mais importante do que o Natal, do que o Ano Novo. E outras tantas particularidades, como pato com tucupi, tacacá e outras coisas que são muito características do Pará. Quando a gente fala do redondo, né, a gente fala que são mais infantis, mais dóceis,
e o quadrado é mais rígido, mais forte, mais sisudo, mais sérios, né? E aí, na família dos triângulos, a gente fala do triângulo alto, que se você olhar a base aqui embaixo, né, ele poderia cair, porque a maior parte está em cima, então ele é muito criativo, mas pouco equilibrado. Já quando a gente fala do triângulo baixo, ele tem muito equilíbrio na base, mas pouco criativo, né? E quando a gente fala do losango, ele não é muito equilibrado nem muito criativo, mas é muito romântico, né? Então, é só para dar para vocês aí um briefzinho de como essas figuras todas funcionam. E tem a cor branca, que significa o amor, tem o amarelo, que é riqueza, o verde, que está mais ligado à natureza, e o marrom do retângulo baixo, que a gente falou do Pará, né? Eles são mais terra, mais o lugar deles. E o laranja é o espacial, que a gente falou que são pessoas de todo o mercado de consumo, né? Quando você conhecer uma pessoa que você bateu o olho, que ela tiver o rosto retangular, é mais fácil você vender qualquer coisa para ela, além do que ela quis comprar. E já no rosto quadrado, só para dar 2 exemplos, né? É aquela pessoa que pode pensar assim, tudo bem, quanto que é tal coisa? Aí a pessoa fala assim, entra aqui, vamos conversar. Ele nem entra, ele vira as costas e vai embora, porque ele fez uma pergunta objetiva, ele quer uma resposta objetiva, não adianta ficar dando voto que não vai resolver a história. Isso para dar um briefzinho para vocês do que é, né? Eu queria só matar um ponto a mais para a Tânia, passar para a Tânia, para a gente se aproximar aí do final, para dizer para vocês o seguinte, é muito comum os casais querem dormir de conchinha, né? Dormir de conchinha. E às vezes... É que o homem normalmente ele quer dormir, né? A mulher é mais romântica, né? Ela tem mais essa coisa de... Então, quando vai dormir de conchinha, eu adoro dormir de conchinha, mas a minha parceira, meu parceiro não gosta, né? E, na verdade, não tem a questão de gostar ou não. Está ligada ao olho dominante, né? Então, se você é o fanático por dormir de conchinha, antes de começar a namorar, você tem que saber qual é o olho dominante, porque tem que combinar com o seu. Se não for o seu lado dominante tal qual do seu parceiro ou parceira, você não vai conseguir dormir de conchinha, porque o olho dominante incomoda para dormir, colocando no travesseiro o lado dominante, né? Então, a gente tem aqui uma ferramenta que ajuda a pessoa a identificar, né, qual o lado dominante dela, né? Que a gente fala para a pessoa assim, olha do buraco da fechadura, né? E a pessoa sempre coloca diretamente no olho que é o dominante, um ou outro. E aí, se você tiver o mesmo lado dominante da pessoa, vocês vão dormir de conchinha. Se o olho é o contrário, por mais que vocês queiram, assim, é um minutinho só e já vira. Porque incomoda dormir com o lado dominante encostado no travesseiro. Então, isso são inúmeras situações que existem. A gente está apontando uma aqui só para ficar um pouco divertida, assim, um pouco mais suave, né? Quando a gente olha para uma pessoa, a gente sabe que lado que ela dorme no travesseiro. Só de olhar para o rosto. A gente já sabe que lado que a pessoa deita, né? Então a gente às vezes brinca, vocês são casados, são namorados, tal, né? Ele não gosta de dormir de conchinha, né? A gente fala para poder... Mas como é que ele sabe, né? É porque eu sei que o lado dominante de cada um é oposto. Então não vai conseguir dormir. Então coisas desse tipo para dizer que quando você pensa na família olfativa, quando você pensa em tantas coisas que são inerentes à postura, às vezes a gente olha uma pessoa e fala assim, já sei que carro ela tem, até que cor de carro que ela deve ter. Porque você começa a ler tantos pontos na pessoa que essas informações começam a ficar muito claras, muito transparentes. E uma coisa que é importante falar antes de eu passar para a Tânia é que a gente não anda por aí analisando as pessoas. Isso é muito comum, essa pergunta. A gente não anda analisando as pessoas. Lógico que a gente não olha com tanta atenção, porque você acaba identificando as informações, né? E aí você acaba analisando involuntariamente, né? Aí você fala para um cara que vende calçado, ele sempre olha para o pé das pessoas. O cara que é dentista, ele sempre olha para o dente das pessoas, como alguém que vende óculos sempre olha para os óculos das pessoas. É natural isso, né? Mas o cara é diferente, o cara vender óculos e falar, esse óculos não é legal para você. Não, ele pode até falar se for perguntado e possivelmente num lugar adequado, ou seja, no consultório, em um lugar específico, mas não no meio, né?
Você imagina, você está no lugar, o cara falou, oh, prazer, o que você faz? Sou ginecologista. Pô, eu queria que você olhasse uma coisa aqui. Não dá, né? Tem que ir para o consultório. E a mesma coisa com todas as áreas. E o visagismo não é diferente. Mas a gente tem um olhar muito importante quando a gente encontra aqui, né? Para falar de longevidade. E vocês perceberam que a gente falou que tem a infância, né? A pré-adolescência, a adolescência, a fase adulta, a envelhecência. Que a envelhecência é a fase da fase adulta para a fase longeva. Existe uma fase. Não existe uma fase do pré-adolescente para o adulto, é a adolescência. Também existe a envelhecência, que é a fase intermediária de uma para outra. E a gente tem literaturas, né? A gente tem vários livros publicados, e a gente fala muito sobre as fases etárias da vida, né? De 0 a 7, de 7 a 14, de 14 a 21, 21, 28, 35, 42, 49. E vai subindo aí, né? 56, 64, e vai avançando aí. 63 até 70. E a gente fala dessas fases etárias para dizer que existe um perfil de comportamento dentro desse cenário. E a Tânia vai abraçar agora para seguir a partida, para mostrar que quando você olha, você, alguém do seu, na sua convivência, ou na sua família, seus pais, enfim, alguém, você pode identificar que fase que a pessoa está e você tem ali um entendimento, tanto da fase da saúde, da fase física, da fase espiritual, da fase profissional, assim por diante. Mas isso, na verdade, esse estudo, né, das fases etárias, é uma história que contam para nós. Porque, na verdade, é como se dissesse assim, nós nascemos, crescemos, estudamos, casamos ou não. É uma história que te dá um caminho, mas um caminho que não necessariamente é a sua escolha. Vida comum. Vida comum. Então, é uma vida que nós falamos que é uma história das linhas da vida, uma história mediana. Né? Por quê? Porque a gente tem sempre que surpreender. Nós temos que surpreender as linhas da vida, da saúde. Né? Eu tenho hoje a oportunidade de fazer um trabalho, nós moramos no Guarujá hoje, com uma universidade onde tem um grupo de longevos. E o que mais eu percebo nessa convivência, que também é a minha convivência, porque eu tenho 63 anos, né, é a questão da sociabilidade, a questão da estima, do cuidado, do autocuidado, né? Porque a gente contam uma história para nós que a gente tem que seguir uma linha, e quando chega ali na fase que nós estamos, dos 60 e poucos, normalmente os filhos tomam conta das coisas. Você, vou cortar o cabelo, mas para quê, mãe? Você não sai mais. Vou colorir o cabelo, mas para quê? Isso é natural. É natural. Ou a gente mesmo se coloca nessa situação de achar que nós não merecemos. Né? Então, nós estávamos escutando aqui agora há pouco sobre empreender, né? Nós resolvemos mudar toda a vida. E as pessoas falavam para nós, vocês são loucos, porque vocês estão com a vida estabelecida. Vocês vão começar um negócio agora. Mas é a nossa escolha, a escolha de ter estima pelaquilo que nós fazemos e por nós mesmos. É se dar o direito de escolher o seu tempo no nosso tempo, que é o agora. Então, escolher isso e cuidar e poder usar um creme, passar um batom, colorir ou não o cabelo, resolver ficar com ele prateado, maravilhoso. Por quê? Porque nós temos escolhas. E essas escolhas é que são fundamentais. Hoje, dentro das consultorias, quando nós trabalhamos com pessoas com 60 a mais, o que você mais escuta é, faz 11 anos que eu não me olhava no espelho. E o que eu quero é estima, autoestima. Eu quero sentir que eu mereço isso. E nós merecemos isso. Nós merecemos fazer qualquer coisa que a gente queira. Porque nós já escrevemos a nossa história e agora é hora de escrever uma nova história. Você tem o direito de comprar um perfume, passar um creme, usar um batom. Ou não gosto de maquiagem, ou gosto, não importa. Nós temos esse direito.
E é sobre isso que nós falamos, é sobre isso que nós estamos vivenciando e também trocando isso com as pessoas, né? Grande parte dos nossos clientes são homens ou são empresas. Nós atendemos, as pessoas falam, só mulher se preocupa com a imagem. Engano. Nós trabalhamos, a grande maioria são homens, e com mais, a grande maioria com mais de 45, 50 anos. Por quê? Porque isso cabe para todos nós. É importante para todos nós a questão do entendimento. Esse homem e essa mulher são dois modelos. E ele começou como modelo depois dos 60 anos, com 63 anos. Então, isso é para dizer, nós podemos qualquer coisa, podemos empreender, podemos sair, podemos escolher, fazer as nossas escolhas, assim como quando a gente é jovem. E a gente faz a nossa escolha. Por quê? Porque nós já escrevemos uma história, uma linda história. E podemos começar com mais uma linda história. Pensar no cabelo geração prateada, né? Você pode ser geração prateada, não precisa usar o cabelo prateado, tá? Algumas pessoas ficam excelentes de cabelo natural. Outras não combinam, porque tem a ver com o tom de pele, tem a ver com uma série de coisas. E o que a gente quer dizer para vocês é que o visagismo é a melhor solução para encontrar a melhor imagem de você mesmo, né? Existem várias imagens que podem ser muito positivas para você. A gente precisa entender qual é o seu objetivo e entregar o melhor que você busca para você mesmo. Não existe limite nenhum. Não existe nada que possa ser impossível. E o que a gente quer deixar para vocês com mensagem aqui é principalmente que você precisa ser feliz. Olhar no espelho e gostar do que você vê, aceitar o tempo da melhor maneira possível e saber que todo dia é dia de aprender alguma coisa. Todo dia você pode fazer mais por você. Quando eu falo da parte de educação, principalmente para o mercado de beleza, eu sempre coloco para as pessoas assim, você não precisa estudar. A pessoa quer escutar aquilo que ela acredita, né? Então eu falo, você não precisa estudar. Não, de jeito nenhum. O que você merece estudar. Quer dizer, é mais do que precisar, é um merecimento. E, na verdade, eu estou querendo mostrar para a pessoa que se ela tiver um caminho, ela vai empreender melhor, ela vai descobrir que ela tem novas coisas que ela pode fazer, e tanto vocês, como os pais de vocês, como as pessoas que você conhece, se você der um pouquinho de oportunidade, vocês vão descobrir coisas incríveis que essas pessoas são capazes de fazer. Certeza absoluta. Que nós possamos todos florescer, porque nós merecemos. Muito obrigada. Obrigado. Muitíssimo obrigada pelas dicas e pelas informações. Fechamos hoje, então, aqui mais um dia da longevidade Expo Mais Fórum, repletos de debates muito importantes para todos nós. Muito obrigada pela sua audiência, pela participação de todos aqui no auditório, aqui na Rebouças, em São Paulo. Mas antes de encerrar esse nosso segundo dia, não podemos deixar de agradecer os nossos patrocinadores, que são eles: Sebrae, Silver Week, Prefeitura de São Paulo, Banco Safra, Prevent Senior, MSN, Tramontano Saúde, Banco Itaú, Itaú Viver Mais, Surf, Tena, além do apoio institucional do governo do Estado de São Paulo. Agradecemos também a mais de 20 parceiros de conteúdo que nos ajudaram a construir essa maravilhosa programação e as empresas e entidades que participam de toda a exposição aqui nesse local. Amanhã nos vemos a partir das 10 horas da manhã. Boa volta a todos, boa noite e até amanhã.